Nós não podemos produzir o fogo, mas nós podemos preparar o altar. Sem altar o fogo não desce. Mas também, sem o fogo de Deus, o altar não pode ser consumido. O fogo nós não podemos produzir, aliás, nós não devemos produzir. Mas o altar nós devemos preparar. E nós preparamos o altar nessa noite. E quem é o altar, pastor? Fala, chama o teu nome, fala Sinésio, fala o teu nome. Fala o teu nome, não o meu, fala o teu. Isso. Você é o altar. E quando você prepara o altar, que é você, o fogo desce. O fogo desce, amém? Aleluia. Aleluia, ajuda ela, pelo amor de Deus. Atos capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 4 em diante. Atos capítulo 1. Fala comigo nessa noite, vento novo. Irmão, falar do Espírito Santo é lembrar de um som como de um vento impetuoso. Algumas versões, por exemplo, eu já estou pregando, elas vão falar de um som, como de um vento, como de uma rajada de vento muito forte. A verdade é que todas as vezes que o vento sopra, a verdade é que todas as vezes que há um vento, escuta, olha para mim no nome de Jesus, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Quando existe um vento forte, quando existe um derramar, quando existe um vendaval, aquele lugar passa a não ser mais o mesmo. Por exemplo, quando um vento sopra sobre uma árvore, aquilo que estava morto, seco, sem vida, cai. Porque quando o vento sopra, as coisas são mudadas de lugar. O vento ele carrega algumas características, como por exemplo, se você tem um barco à vela, eu imagino que algumas pessoas aqui devam ter um barco à vela, sim? Se você tem um barco à vela, um vento, por exemplo, quando você pega um vento contrário, porque o vento ele serve para mudar as coisas de lugar, mas o vento também ele serve para impulsionar. Se você tem um barco à vela e você pega um vento contrário, o vento que serve como combustível, ele vai fazer com que de alguma maneira você seja retardado no lugar em que você deve chegar. Mas quando você pega um vento a favor, você chega mais rápido ao teu destino. O vento ele possui várias características, inúmeras características. Mas tem uma característica que eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu estou no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, nós somos conhecidos por aqueles que são especialistas em fazer churrasco. É até uma heresia perguntar para você se você sabe fazer churrasco, amém? Provavelmente você já deve ter feito churrasco em algum momento da sua vida, sim? É interessante porque quando nós vamos fazer o churrasco, nós precisamos reunir os mantimentos. Nós precisamos reunir tudo aquilo que de alguma maneira vai ser suporte para o churrasco. Por exemplo, para fazermos um churrasco, nós precisamos da carne, sim ou não? Me ajuda a pregar. Para fazermos um churrasco, por exemplo, nós precisamos de carvão. Nós precisamos do álcool. Alguns usam o azeite. Nós precisamos daquele papelzinho e você faz tudo aquilo, aquela macumba gospel e joga tudo ali, sim ou não? Mas nem sempre é suficiente. Porque você coloca o carvão, você joga o óleo, você ateia fogo, mas o fogo parece que vem, mas não vem e fica uma brasa. Porque não é suficiente. Muitas vezes, para que o fogo venha, tem que fazer o quê? Vento. Pastor, eu não estou entendendo. Então escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes, para que o fogo nasça, é necessário que haja uma rajada de vento. Eu acho que eu errei o endereço dessa igreja. Me convidaram para pregar na conferência do Espírito Santo. Então me deixa te dizer, para que haja fogo, tem que haver vento. E o vento está passando nesse lugar. Cheira. Vento não apaga, vento acende o fogo.
pastor, mas eu só tenho uma brasa. Pastor, eu já fui mais intenso na busca pelo Senhor. Pastor, eu já fui mais devoto. Pastor, eu já fui mais intencional. Pastor, eu só tenho uma brasa. Deus me chama e Deus me pede para te dizer nessa noite que essa brasa é mais do que suficiente, porque quando o vento vem, a brasa pega fogo. Oh, porque vento não apaga, vento acende. Me ajuda a pregar nessa noite, diz assim comigo: deixa o vento de Deus acender essa chama. Fala para essa pessoa: deixa o vento de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Crente, quando Jesus fala, Jesus não opina. Eu vou começar a pregar, eu vou começar a me soltar. Quando Jesus fala, Ele não dá sugestão. Quando Jesus fala, Ele não dá palpite. O problema é de uma teologia moderna que diz que quando Jesus fala, é quase como se Ele estivesse pedindo por favor. Entenda algo no nome de Jesus: Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Algo que tem que ficar muito claro para você e para mim nessa noite: que Jesus, Ele determina, existe uma ordem. E o texto continua: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados, batizados com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias, poucos instantes, poucos minutos, poucos segundos, vocês serão batizados pelo poder do Espírito Santo. Olha a preocupação dos discípulos e vê se não parece com a nossa geração. Uma geração imediatista. O versículo 6 vai dizer: depois de Jesus ter liberado essa promessa, ter dito para eles: não saiam, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Aí o versículo 6 vem e eles dizem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus está falando sobre o que vai acontecer e eles estão preocupados quando vai acontecer. Não olha para a pessoa que está do teu lado, pode constrangê-la. Versículo 7. E agora Jesus, ele perde a paciência. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: Jesus perde a paciência. Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E no versículo 8 ele insiste: vocês estão querendo saber sobre a política, vocês estão preocupados com a economia, vem para cá. Vem para cá, porque eu quero te mostrar algo muito maior e mais profundo, vem para cá. E ele insiste: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, diz a palavra, ele foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, Lagoinha, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado às alturas, é o mesmo que voltará. Eu estou sentindo tão forte a presença do Espírito Santo aqui. Eu não sei como é que vai terminar.
O título da mensagem de hoje se chama Tirando o Pino da Granada. Fala para esse crente que está do teu lado: tira o pino da granada. Fala para ele: tira o pino da granada. Lagoinha, Canoas, tira o pino da granada. Ei, você já parou para pensar que o melhor sempre fica para o final? E eu não estou me referindo à conferência, não estou me referindo a ser hoje o último dia, nada disso, e você vai entender. Qual é a melhor parte do filme? O final. Quando você vai numa festa de aniversário, qual é o momento em que o bolo ele é partido, compartilhado? No final. Você que gosta de assistir série, mas eu sei que você está deixando de assistir série, porque agora você está embriagado pela presença do Espírito Santo. Netflix vai começar a perder seguidor. Porque os filhos do reino não estão preocupados com as coisas dessa terra. Quando você assiste uma série, qual é no último episódio? Geralmente é aquilo que vai de alguma maneira revelar toda a série, revelar todo o cenário. A verdade é que as palavras finais são as mais importantes. Já dizia o nosso pastor Márcio: não é como começa, mas como termina que se conta. Irmão, olha para mim, no nome de Jesus. Ele se preparou durante 30 anos para fluir em 3. Sabe qual é o nosso problema? O problema da nossa geração é que nós estamos nos preparando em 3 para querer fluir em 30, e essa conta não vai fechar. Jesus, ele se prepara em 30 anos para fluir em 3, e ele nos dá algumas lições, e uma das lições que ele está nos dando para você carismático, para você que quer fazer o carisma, entenda algo: tempo de preparo não é tempo de desperdício. As marcas, escuta o que eu vou te dizer, as marcas, as lágrimas, as feridas, as lutas, serviram e servem para demonstrar quem você é. Jesus, ele não foi da manjedoura direto para a cruz. Jesus viveu o processo. Jesus nasce, diz a palavra, ele se move no nosso meio. Ele vai até a cruz, ele morre, ele ressuscita e ele caminha durante 40 dias com os discípulos. O que nós acabamos de ler, igreja, olha para mim, foram as últimas palavras de Jesus enquanto estava sobre a terra. E as últimas palavras, elas têm um peso, as últimas palavras, elas têm um valor. As últimas palavras de Jesus sobre a terra foi: ei, fiquem em Jerusalém, porque sobre vocês descerá o poder do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus, e ele poderia ter trazido uma série de outros sermões, de outras pregações, de outras mensagens. Ele poderia ter falado sobre fé, ele poderia ter falado sobre pecado, ele poderia ter falado sobre amor, ele poderia ter falado sobre perdão. Nas suas últimas palavras ele poderia ter dito: ei, todos vocês precisam ser voluntários. Ele poderia ter dito nas suas últimas palavras: todos vocês precisam ser ofertantes, e ofertarem com generosidade. Mas as últimas palavras de Jesus sobre nós foi: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ei, ser cheio do poder do Espírito Santo, para aquele que quer viver uma vida com Deus, não é uma opção, é um mandamento. Não é um acessório, é imprescindível. Não é ocasional, é fundamental. Essas foram as últimas palavras de Jesus para a sua igreja: não saiam sem antes serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Não façam nada sem antes serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Não movam um passo sequer sem antes serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ai, me ajuda a pregar porque está faltando a voz. Eu só queria 3 pessoas que me ajudassem a pregar. Ai, meu Deus do céu, fala assim comigo. Fala assim comigo: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção,
é um mandamento. Oh. Quem mais quer que você seja cheio dele é o próprio Deus. O maior interessado em que você seja cheio do Espírito Santo é o próprio Senhor. Então quem vai limitar o quanto você vai ter de Deus, ou o quanto Deus vai ter de você, é você. Quem vai limitar o nível das águas vai ser você. O quanto vai limitar o nível da profundidade vai ser você. Porque o interesse do nosso Deus é de sermos cheios do poder do Espírito Santo. Oh. Anota aí, para você que gosta de anotar. 4 verdades que nós precisamos entender e compreender para sermos cheios do Espírito Santo. Pastor, o senhor vai falar das 4? Não. Fica tranquilo. A primeiro ponto que nós precisamos observar para sermos cheios do Espírito Santo é que direção só vem através da comunhão. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, fala comigo, mesa. Mesa é ambiente de relacionamento. Mesa é ambiente de intimidade. Mesa é ambiente de proximidade. Mesa é ambiente de aprofundamento. Eu não sei se você sabe disso, mas dentro da cultura judaica, o judeu, ele não se senta à mesa com qualquer um. Ele não se senta à mesa com um desconhecido. O judeu, ele só se senta à mesa e participa da refeição com aquele que ele quer ter intimidade, profundidade, comunhão, relacionamento. Judeu não senta na mesa tão somente para fazer refeição. Judeu também senta na mesa para ter intimidade. Entenda algo no nome de Jesus. É no lugar da mesa que há direcionamento. É no lugar da mesa que há o secreto. É no lugar da mesa que há proximidade. É no lugar da mesa que há intimidade. Tem muita gente que está perdida, sem saber o que fazer, para onde ir. Sabe por quê? Porque deixou o lugar da intimidade. E quando você deixa o lugar da intimidade, você perde o direcionamento. Quando você deixa o lugar secreto, você deixa de ter um entendimento. Quando você deixa de ser próximo, íntimo dele, um com ele, você deixa de ouvir o som da sua voz. Tem muita gente indo para um lado, indo para o outro, sem saber, ouve o profeta A, o profeta B. Deus me pede para te dizer nessa noite, volta para o lugar da mesa. Porque na mesa há direcionamento. Volta para o secreto, porque no secreto, ai meu Deus do céu, há aquele que te guia. Ei, volta para o quarto. Volta para o quarto para ouvir a voz. Pastor, mas eu estou perdido. Irmão, no nome de Jesus, só tem um que tem que estar perdido essa noite, é o diabo e os seus demônios. Você nessa noite está recebendo direção de clareza no teu propósito. Nessa noite você está recebendo clareza no teu destino. Nessa noite você está recebendo clareza nos teus caminhos. Se tem alguém que tem que estar perdido, é o diabo e os diabinhos. Você se encontra, porque você está voltando para a mesa. Você está voltando para o secreto. Você está voltando para o lugar da intimidade. A ordem é clara: não saiam de Jerusalém. Enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo, não sai. Você lembra que semana passada nós pregamos sobre sair? Mas você só pode sair debaixo de uma direção. Tem momentos na nossa vida que precisamos permanecer. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é que não dá para dar um passo sequer se não formos revestidos do poder do Espírito Santo. Não dá para fazer negócio nenhum enquanto não formos revestidos do poder do Espírito Santo. Não dá para entrar em sociedade nenhuma enquanto não formos revestidos do poder do Espírito Santo. O nosso problema, sabe qual é? É que nós queremos o tempo todo que o Espírito Santo nos siga para viver os nossos planos, quando na verdade Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, não é para você seguir a Ele, ou melhor, não é para Ele seguir a você, é para você seguir a Ele, porque os planos que Ele tem para você são maiores do que os teus. Tem muita gente dizendo: Deus me segue, quando Deus está dizendo: não, é para você me seguir, porque a bênção está em mim, a bênção está na minha presença. Irmão, por que a gente acha que pode abrir uma empresa sem ter o poder do Espírito Santo? Já que nós não somos da terra.
já que nós somos espirituais, já que nós somos homens do reino, por que a gente acha, irmão, que nós podemos entrar em um relacionamento sem ter a presença do Espírito Santo? Por que a gente acha que tem que ter filho sem a presença do Espírito Santo? Eu vou falar. Por que a gente acha que tem que abrir ministério sem a presença do Espírito Santo? Tá falando. Fala para a pessoa que está do teu lado, sem o poder do Espírito Santo, melhor nem sair. Pastor, e o que é ser cheio do poder do Espírito Santo? Pastor, ser cheio do poder do Espírito Santo é ficar fazendo um aviãozinho? Pastor, ser cheio do poder do Espírito Santo é cair? Pastor, ser cheio do Espírito Santo é dar salto mortal? Pastor, irmão, ser cheio do Espírito Santo não tem relação nenhuma até mesmo com a conferência, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre cair. Ser cheio do Espírito Santo é sobre permanecer de pé na segunda-feira diante do pecado. Ser cheio do Espírito Santo é sobre permanecer de pé na terça-feira, quando vierem fazer propostas para você que não tem nenhuma relação com o propósito que Deus tem para você. Ser cheio do Espírito Santo é na quarta-feira, quando Satanás chegar com uma bandeja e você dizer: não, eu não vou me alimentar daquilo que não tem Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais sobre Ele ter você, é mais sobre você estar tomado por Ele. Eu me lembro que certa vez um homem chamado Dwight Moody, um evangelista americano, na época em que para fazer conferências como essa tinha que se dirigir por meio de navios, e as conferências elas não aconteciam enquanto Dwight Moody não chegava. E certa vez ele chegou e os organizadores do evento fizeram a seguinte pergunta: Dwight, nós esperamos por você, nós aguardamos por você, por acaso você tem um monopólio do Espírito Santo? E a resposta dele foi: não sou eu que sou o dono do Espírito Santo, é o Espírito Santo que me tem. Nessa noite eu queria quebrar alguns paradigmas, alguns absurdos, porque a gente vê tantos absurdos acontecendo até dentro do meio da igreja, no meio gospel. Irmão, no nome de Jesus, o Espírito Santo não pertence a uma pessoa, o Espírito Santo pertence à noiva. Da mesma forma como o Espírito Santo flui através da vida do pastor, o Espírito Santo também pode fluir através da sua vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu só pelo pastor, Ele morreu pelos filhos. Aliás, Ele não morreu por pastores, Ele morreu por filhos. Da mesma maneira como sim, alguns fluem, você também pode fluir, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que habita dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo é menos sobre o quanto você tem de Deus e mais o quanto Deus tem de você. E as tuas renúncias aqui na terra irão revelar o quanto Deus tem de você. Tem muita gente que quer ter muito de Deus, mas não é capaz de fazer algumas renúncias que sabe que é justamente aquilo que impede de ter relacionamento com Deus. Deus me pede para dizer: ei, acaba com esse relacionamento. Acaba com esse relacionamento que você entrou, minha amiga. Você não percebeu, você ainda não se deu conta que isso é um laço. Você ainda não se deu conta que é isso aí que tem te afastado da presença do Senhor. Eu estou falando isso para alguém, tá? Acaba com isso enquanto há tempo. Renúncias na terra geram recompensas no céu. Ser cheio do Espírito Santo é menos sobre termos o Espírito Santo e muito mais sobre Ele nos ter. Sabe, nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas sobre passos, sobre métodos, sobre chaves de como ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Mas tem uma que é infalível. E eu já estou quase terminando, porque eu já estou vendo que você está ficando possesso. Oração.
Não existe método mais poderoso do que uma Bíblia aberta e um joelho no chão. Irmão, não tem como ser íntimo do Espírito Santo se você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Não tem como você ser íntimo do Espírito Santo se você não tem tempo com Ele. Não tem como ter profundidade nele se você não tem tempo de comunhão com Ele. O que eu estou falando é muito básico, mas até mesmo o básico precisa ser dito. Irmão, eu estou pregando para mim, porque, entenda algo, porque que não é nenhum moralismo. Eu estou pregando para mim. Você não tem noção dos meus desafios. Todas as vezes que eu prego uma mensagem aqui, ou Deus trabalhou comigo na semana seguinte, ou vai trabalhar na semana posterior. Posso te fazer uma pergunta? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração? Porque a tua vida de oração vai ser aquilo que nós vamos poder de alguma maneira medir. Se você tem intimidade, relacionamento, comunhão com o Espírito Santo. A gente fala demais e às vezes faz até demais, mas a gente ora pouco demais. Irmão, experimenta antes de falar dos teus problemas, orar por eles. Irmão, no nome de Jesus, experimenta antes de murmurar a respeito de uma circunstância, declarar vitória sobre ela. Experimenta não só procurar Jesus para falar sobre problemas, mas também para desenvolver intimidade com Ele. A gente só procura Jesus para trazer problema, mas nunca para dizer: oh Senhor, como é bom estar com o Senhor aqui, como é bom poder tomar esse chá com o Senhor, como é bom poder estar na tua presença. Ei, Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus é aquele que transforma pessoas, e pessoas transformam ambientes. Jesus quer transformar você. Ele não quer só resolver o problema, Ele quer resolver o teu problema. E o teu problema Ele já resolveu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Porque o teu problema era a morte eterna, e há 2000 anos Ele tirou das mãos do diabo a chave do inferno, a chave da morte. A gente quer ter uma vida de sucesso, mas tem uma vida de fracasso na oração. A gente quer ter intimidade com o Senhor, mas a gente não para ter tempo com o Senhor. Irmão, às vezes a gente está tão envolvido com uma obra que a gente esquece de se envolver com o Deus da obra. A gente entra nesse ciclo absurdo, nessa corrida frenética por fazer, quando na verdade Jesus está só nos chamando para o secreto. Vem para o secreto, vem ouvir as batidas do meu coração. Eu tenho tantos direcionamentos para você, mas você está tão louco fazendo as coisas para mim, que você não está tendo tempo para me ouvir. Sabe qual é o meu maior desafio como pastor? É pegar a Bíblia, só para ler a Bíblia, sem me preocupar em fazer sermão para pregar para você no domingo. A minha maior preocupação como pastor é ter tempo de secreto com o Senhor na minha casa, e não ter só tempo de secreto com o Senhor em cima da plataforma. E o Senhor tem me parado, hein? O Senhor tem me parado, hein? O Senhor tem me parado. Tem que dizer, menos, mais secreto. Tá demais. Tem muita luz já. Tem like demais. Tem seguidor demais. Mais secreto. Não fique surpreso se eu sumir do Instagram, hein? Eu estou com Jesus, fique em paz, está tudo certo, amém? Irmão, a gente diz que está tão atarefado, tão ocupado, e por isso nós não buscamos a Deus, mas na verdade tem a ver com as nossas prioridades, porque a nossa prioridade vai revelar onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, onde está o nosso anseio. Irmão, no nome de Jesus, vem para o lugar da comunhão, porque no lugar da comunhão há direcionamento. Para de andar perdido para um lado e para o outro, ouvindo A, ouvindo V, o profeta, a profetisa. Para! O Espírito Santo quer ter intimidade com você. A gente via Jesus, ele subia, ele orava, ele curava os enfermos, ele levantava, libertava os cativos, mas também ele parava para ter tempo de intimidade com o Pai. Irmão, se até Jesus parava para ter tempo de intimidade com o Pai, por que você não para? Por que você não para?
Irmão, no nome, assim, eu já vou falar, porque hoje eu vou falar tudo. Eu não estou bem hoje eu não estou bem. Você está comigo? Irmão, no nome de Jesus. Para. É bonito demais. Isso aqui passa. Isso aqui não vai salvar ninguém. Eu não estou construindo uma igreja aqui, ou melhor, construindo não, porque eu não construo nada. Eu não sou parte daquilo que Deus está fazendo aqui por causa disso. Tem mais, gente. Tem mais. O nosso ministério não pode se basear em paredes pretas, não pode se basear no glamour. Que isso? Isso passa. Isso passa. Quem sabe a direção que você precisa está na oração que você ainda não fez. Muitos estão buscando uma direção, mas quem sabe o direcionamento que vocês querem está justamente na oração que você ainda não fez. Irmão, no nome de Jesus, eu casei com uma mulher mais crente do que eu. Glória a Deus por isso. E eu desejo isso para você. Irmão, a Liane, ela ora por tudo. É impressionante. A Liane, a gente recebe um bolo, a Liane começa a orar pelo bolo. Eu confesso para vocês que eu fico até com medo. Será que eu como o bolo? Quantas vezes a Liane já orou, a gente saindo de casa, ela orou por uma vaguinha. Aí no meio do caminho, quando chega no lugar, o que é que tem? Uma vaguinha. Oração, intimidade, relacionamento com o Senhor. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus não quer participar somente das grandes coisas. Fala para ele, Deus quer participar da tua vida nos mínimos detalhes. Deus quer estar contigo no secreto, no lugar da intimidade. Fala para ele, Deus quer sentar contigo à mesa. Começa a colocar o café para o Espírito Santo. Começa a servir o pãozinho para ele. Começa a ter tempo com ele. Começa a ter tempo com ele. Fala comigo, é na comunhão que vem a direção. Aleluia, aleluia, é na comunhão que vem a direção. Eu já estou terminando, estou passando tudo aqui para que você não fique bravo comigo, amém? Terceiro ponto, inconformismo. Você e eu precisamos viver um inconformismo sem fim. Evangelho não fala que você e eu devemos retroceder diante da enfermidade. Evangelho fala que você e eu devemos declarar cura apesar da enfermidade. Evangelho não fala que você e eu devemos retroceder diante do inferno, diante do diabo. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ir com os dois pés no peito do capeta. Tem que ter um inconformismo dentro da gente. Nós precisamos caminhar debaixo do inconformismo. A palavra fala que Jesus chega, fala, e um morto depois de 3 dias ressuscita. Não dá para ser crente mais ou menos. Não dá para ser crente só de ouvir falar. Ei, Jesus quer que você experimente aquilo que Ele já declarou, que a palavra nos confirma. Você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. E você pode fazer o que a palavra diz que você pode fazer. Oh! A palavra fala que doentes eles eram colocados na beira da estrada, para que a sombra de Pedro ao passar ser projetada sobre eles e eles serem curados. Pastor, o que era isso? Era o poder do Espírito Santo. Pedro revestido pelo poder do Espírito Santo. Bastava tão somente ele passar e a sombra dele curava. Por que inconformismo? Porque eu creio, irmão, na palavra de Deus. Eu creio até na capa. E eu sei que essa é uma verdade que você e eu carregamos. Mas ela só não se manifesta porque nós somos muitas vezes crente mais ou menos. Cremos mais ou menos. Confiamos mais ou menos. A palavra fala que os lenços, os aventais de Paulo, eles eram levados e eles eram colocados sobre as pessoas, e as pessoas elas eram curadas. Não dá para ser crente mais ou menos. Você está na igreja errada, porque aqui nós vamos te esticar.
Ah, meu amigo, aqui é até a sombra curar. Nós vamos te esticar no nome de Jesus. Certa vez um homem na África, pastor, ele foi visitar uma família que tinha perdido uma criança. Ela tinha em torno de 9 anos de idade. E ele chega naquela casa, escuta, ele chega naquela casa e ele começa a orar pela família. E ele não foi orar para que a menina ressuscitasse. A história diz que ele pega na mão da menina e começa a orar, pedir para que o Espírito Santo traga consolo, traga conforto. Passado alguns instantes, aquela menina se coloca de pé. E ele nem orou para ela ressuscitar. Sabe por quê? Um homem que carregava o poder do Espírito Santo, revestido pelo poder do Espírito Santo. O que ele tinha era maior do que ele mesmo. E eu acredito nessa verdade para mim e para você. Eu estou cansado de crente mais ou menos. Eu estou cansado de evangelho mais ou menos. Eu estou cansado de crente que diz que crê, mas na verdade na hora de orar por um enfermo não ora porque tem medo. Uma indignação santa tem que tomar conta da gente. Chega de só ler. Está na hora de viver. Está na hora de viver aquilo que Deus disse que nós podemos viver. John Wesley, ele tem uma frase em que ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Ah, meu Deus do céu, Deus está levantando uma geração de incendiados. Deus está levantando uma geração de brasas que vão fumegar. Deus está já levantando uma geração de pessoas que vão ser totalmente tomadas. Era babaçô. Chega de brincar de ser evangélico. Chega de brincar com aquilo que tem poder de gerar vida nas pessoas, de mudar as coisas do lugar. Deus está dizendo: ei, eu quero derramar sobre você o meu dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. Eu não sei se você sabia disso, mas dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. E se eu te disser que o poder explosivo do Espírito Santo reside dentro de você? A palavra vai dizer que é como rios de águas vivas que fluem de dentro de nós. Você carrega. Você carrega. Você carrega. Vocês sabem o que aconteceu de ontem para hoje? A minha sogra faleceu. Todos vocês sabem disso. Hoje de manhã eu estava pregando aqui sobre milagre. Às 2 horas eu estava velando a minha sogra. Uma mulher de Deus, sentava aqui do meu lado, cuidava de mim, orava pelo meu ministério. 58 anos. Um ataque fulminante, Deus a levou, Deus a recolheu. Eu me lembro que eu estava pregando hoje de manhã aqui, Deus falou algo tão forte ao meu coração, eu falando sobre milagres, sobre um Deus que cura, um Deus que ressuscita mortos. E Deus falou algo tão forte ao meu coração. Deus falou assim: filho, existem milagres. Existe aquele milagre daquele que estava morto e ressuscita, mas também existe um milagre daquele que dormiu e acordou em mim. E a tua sogra acordou em mim. Fica em paz, porque o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco insistente. E eu fiquei do lado do caixão dela, a Liane estava junto lá, e ninguém sabia, ninguém percebeu, mas eu estava ali: ressuscita, ressuscita, ressuscita. Ah, meu amigo, pode pensar o que você quiser, só não me chama para o teu velório, porque eu vou pedir para você se levantar. Ressuscita. Eu dizia: ressuscita, ressuscita, ressuscita. Faz um sinal, se bater alguma coisa aqui eu abro o caixão. Se bateu, Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria te pedir para se colocar de pé. Chega de brincar de ser evangélico. Aliás, essa palavra até está meio... Está na hora, irmão, no nome de Jesus, de sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Está na hora de sermos tomados pelo poder do Espírito Santo. Porque ser tomado pelo poder do Espírito Santo, ser revestido pelo poder do Espírito Santo, não é uma opção, é um mandamento. Não tem como ter vida com Deus sem ter vida com o Espírito Santo, sem ter sido presenteado, revestido pelo poder do Espírito Santo. E deixa eu terminar. Quarto e último ponto. Deus não te chamou para dar testemunho. Deus te chamou para ser uma testemunha.
Eu errei o endereço da igreja, meu Deus. Eu errei. Deus não te chamou para dar testemunho. Deus te chamou para ser uma testemunha. Uou! Lucas capítulo 9, versículo 1 vai dizer: reunido os 12, Jesus deu-lhes poder. Lucas 9, poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os doentes e pregar o evangelho do reino. Lucas 9, Jesus derramou sobre eles poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino. Pastor, mas espera aí, se em Lucas 9 Jesus derramou poder e autoridade para eles fazerem todas essas coisas, derramou o poder do Espírito Santo, porque em Atos 1 o próprio Deus, Jesus disse: não sai, enquanto sobre você não vier o poder do Espírito Santo? Tinha poder ou não tinha poder? Tinha poder ou não tinha poder? Porque lá em Lucas o poder tinha sido derramado, mas agora Jesus está dizendo: não saia, até serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Eu vou te explicar. Em Lucas 9, Jesus estava derramando sobre eles um poder específico, com um propósito: para curar, para libertar e para pregar. Em Atos capítulo 1, meu irmão, se você não der um aleluia, um glória a Deus aqui, é porque você está morto há 3 dias e não sabe. Eu vou repetir. Em Lucas capítulo 9, Jesus derramou sobre eles poder e autoridade para curar, libertar e salvar. Vem comigo. Em Atos capítulo 1, Jesus derramou o poder do Espírito Santo, não para curar, para libertar ou para pregar. Agora você vai ter que dar um braço, senão você morreu e não sabe. Jesus liberou sobre eles o poder do Espírito Santo, para que eles passassem não a fazer como Jesus fazia, mas passassem a ser como Jesus era. Sacode esse crente que está do teu lado e diz assim para ele: tira o pino da granada. Fala com voz de profeta: tira o pino da granada. Tira o pino da granada, porque o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Tira o pino da granada. 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 Ei. Talvez esse pino, essa trava, seja um pecado. Então nós precisamos tirar o pino da granada. Talvez seja um vício, então nós precisamos tirar o pino da granada. Porque dentro de você existe um poder explosivo do Espírito Santo que quer fluir através de você. Mas talvez isso ainda não aconteceu, não se tornou uma realidade, porque existe um pino, uma trava, um ferrolho, um empecilho. Talvez esse ferrolho, essa trava, tenha um nome: medo. Talvez tenha um nome: falta de perdão. Talvez essa trava, esse pino que nós precisamos arrancar nessa noite, seja uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. Existe uma trava, existe um pino que você precisa arrancar. E eu queria te pedir no nome de Jesus, enquanto nós adoramos o Senhor, para que você começasse a pedir para que o Senhor revelasse qual é o pino que você precisa arrancar. Qual é o pino da granada que você precisa tirar, para que o poder do Espírito Santo se derrame sobre você e você passe a ser uma testemunha, não a fazer tão somente, mas a ser quem Jesus era. Começa a dar nome ao pino. O Senhor está nos levando para um outro caminho agora, totalmente diferente da manhã. Começa a dar nome para o pino. Começa a dar um nome para a trava, porque você veio nessa noite para que essa trava fosse arrancada. Você veio nessa noite para que esse pino fosse tirado, esse ferrolho fosse aberto, esse cárcere fosse arrebentado, esse trabalho fosse desfeito. Qual é o pino da granada? Medo, depressão, angústia. Qual é o pino da granada que você tem que tirar? Começa a pedir para o Espírito Santo te revelar. Começa a pedir: Espírito Santo, me revela. Me revela qual é o pino da granada que eu preciso tirar.
Me revela qual é a trava, me revela qual é o empecilho. Eu quero tanto o Senhor, eu quero tanto aquilo que o Senhor carrega, eu quero tanto ser uma testemunha do Senhor, revelar o Senhor, manifestar o Senhor, mas existe uma trava. Me revela, me mostra. Tira o pino, tira o pino da granada, começa a dar nome. Começa a dar nome, porque você não vai sair desse lugar da mesma maneira. Começa a dar nome, porque você não vai sair desse lugar da mesma maneira. Começa a dar nome. Comece a orar. E comece a dizer: Espírito Santo, arranca o pino da granada. Tira de mim essa trava. Tira de mim essa trava, esse ferrolho. Tira de mim, Deus, esse raciocínio lógico, essa mentalidade humana. Tira de mim. Arranca, arranca, arranca. 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 Eu quero dizer para você que veio hoje aqui: pastor, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Pastor, já faz muitos anos que eu estou na igreja evangélica. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Atos capítulo 2, versículo 17, para terminar. Nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre todos, sobre todos, sobre todos e todas e todos. Mas eu só estou na igreja um dia, sobre todos. Mas eu acabei de entrar, sobre todos. Eu já estou há muito tempo e não sinto mais nada, sobre você também. Tem renovo, sobre todos. Sobre todos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Sobre todos. Os jovens terão visões. Terão visões. Visões sendo liberadas agora sobre jovens. Visões sendo liberadas agora sobre jovens. Travas que impediam de ver. Travas que impediam de ver, caiam por terra agora. Caiam por terra agora. Travas. Visões. Até sobre os meus servos, as minhas servas profetizarão. Os velhos, eles voltarão a sonhar. Sobre todos. Deus está liberando palavras sobre todos. Não importa se você está aqui pela primeira vez, sobre todos. Não importa se você está aqui há mais de 20 anos, sobre todos. Porque a mesma palavra que gera vida sobre aquele que não conhecia, também gera renovo sobre aquele que já se acostumou. Sobre todos. Sobre todos. Começa a dar nome ao pino. Começa a dar nome ao pino. Fala assim comigo nessa noite: Espírito Santo, eu preciso ser cheio. Eu tenho fome, eu tenho sede da tua presença. Derrama do teu poder sobre a minha vida. Agora, 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 agora. Começa a chamar agora.